O Exército vai voltar a emitir, a partir deste mês, autorizações para os novos CACs. Esses novos registros estavam suspensos desde o início do governo Lula. A retomada da emissão dos chamados certificados de registro foi expressa em um comunicado em uma portaria do Exército publicados no fim de dezembro. Uma das principais mudanças é referente ao prazo de validade desses certificados. Os documentos precisarão ser renovados a cada 3 anos. Na gestão anterior, era a cada 10. Além disso, todos os certificados emitidos antes das novas regras perderão a validade em julho de 2026 e vão precisar ser renovados para que permaneçam regulares. É importante lembrar que em 2019 o Brasil tinha 197 mil pessoas registradas como CACs. Em julho de 2023 já eram 803 mil. Você, Cristiano Beraldo, o que é preciso destacar em relação ao retorno da emissão dessas autorizações para os CACs, só que agora com novas regras, e a gente destacou a principal delas, né? Antes validade de 10 anos, agora de 3 anos. Há uma mudança substancial nesse segmento dos clubes de tiro, os clubes que envolvem os CACs, né? Ou muitos fecharam, inclusive, nos últimos meses, né, Beraldo? De quem é CAC se tornou muito difícil, né? A gente tem falado disso aqui, essa construção de narrativa de que alguém que tem uma arma de forma legal, que pratica o esporte, né? O tiro, que é o esporte que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil e que está sendo demonizado. E os clubes de tiro, obviamente, sentem a repercussão disso. Agora, o que me preocupa é você fazer essa redução de prazo e num prazo que vai expirar ainda durante a atual gestão, não é? O prazo de 10 anos, ele, enfim, você tendo lá uma determinada idade, não tendo nenhum tipo de evento que possa questionar a sua capacidade de ter uma arma, você poderia praticar a arma. Agora você vai ser submetido a uma avaliação, a um processo burocrático que dá liberdade para que, de acordo com o interesse atual do governo, seja mais difícil essa renovação. E muita gente pode perder a sua autorização de portar armas ou de ter arma, e isso é muito preocupante no meu ponto de vista. A gente coloca cidadãos de bem no mesmo patamar de criminosos, e não é a arma do CAC que alimenta as ruas, que alimenta a bandidagem, que dá as armas necessárias para que criminosos pratiquem crime. É fundamental que se faça essa distinção e que se acompanhe de perto para que não haja uma manipulação em cima das pessoas que legalmente puderam comprar as suas armas. Reduzir o acesso dos civis às armas, Dantas, pode ter quais consequências? Daniel, eu queria destacar desse tema uma coisa que me surpreendeu, porque, na verdade, o que você tem é o Exército retomando não só esse controle dos registros, voltando a expedir os registros, mas retomando a autoridade para fazê-lo, porque no ano passado o que você tinha era um esforço enorme para transferir essa responsabilidade para a Polícia Federal. Inclusive, o próprio ministro Flávio Dino defendia isso, ficou de enviar uma modificação ao Estatuto do Desarmamento para que a Polícia Federal passasse a ser a responsável pela liberação de registros de CACs. Então, com isso, com essa decisão, fica claro que, primeiro, que o Exército está recuperando a sua autoridade, o seu prestígio dentro do atual governo, o que é resultado também de uma gestão e muito diplomática do ministro da Defesa. Então está aí, este é um resultado prático que não pode ser ignorado efetivamente. Ainda que no Exército tenha muita gente que defenda que isso saia das mãos do Exército, que isso realmente... Teve muita gente que comemorou, vai para a Polícia Federal, melhor assim, fica menos uma responsabilidade para a gente aqui. Agora, política de desarmamento, ela é uma característica da esquerda. Tá? Eles têm uma tese, essa tese, eu não concordo com essa tese, eu acho que você desarmar a população de ter recursos para se defender, ela não se justifica porque você tem um Estado que é incapaz de defender essa população.
é incapaz. Ao contrário, o que se vê muitas vezes em setores do Estado é uma defesa dos criminosos. Você tem todo um ecossistema com ONGs, com bancas grandes de advogados, etc. e tal, para defender o direito do preso, o direito do criminoso, o direito do chefe da facção. E não o cidadão que paga seus impostos regularmente e cumpre as leis. Então isso não faz sentido. Também conheço gente que mora em favela e que defende a posse de arma. Justamente para poder se defender dos traficantes, dos milicianos, impedir que o seu filho seja cooptado pelo crime organizado, que a sua filha vire escrava sexual do crime organizado. Qual é o pai que não queria ter a chance de defender a sua família? Mas ninguém está preocupado com isso. O discurso manipulado que se tem de que, não, aumentou o número de armas, aumentou o crime, etc. e tal, e isso não é a realidade. Desvios sempre acontecerão. Teve gente que usou o registro do CAC para fazer contrabando de arma ilegal para grupos organizados. Sim, vai ter, como tem gente que rouba carro, que faz crime e de toda ordem em diferentes setores. E aí compete às autoridades fiscalizar, punir, responsabilizar os criminosos que estão em toda parte. Agora, você não pode punir, o Beraldo falou aí, você tem até um esporte, né? Você Sim. tem um esporte oficial que poderia estar rendendo aí, vamos dizer assim, algum tipo de benefício para o país. E quando você profissionaliza isso, você traz responsabilidade. Você tem também nas artes marciais gente que sai de lá achando que o objetivo é arrumar briga. Só que aí você tem uma série de outras escolas que oferecem... E também tem a questão econômica. Houve o desenvolvimento de um nicho, né? De um segmento ali, né? Sim, você tem empregos sendo gerados, você tem um comércio, né, sendo movimentado. Inclusive, a Taurus hoje está começando a exportar armamento para a Arábia Saudita, por exemplo. Então, assim, tem que desmistificar esse negócio de arma. As pessoas podem ter o direito de ter acesso à arma, o que não quer dizer que ela vai na esquina comprar. Porque para você tirar um registro de CAC, para você tirar um registro de porte de arma, você tem que passar por uma série de testes, de exames, e são esses requisitos que devem determinar o acesso à arma. Tá certo. Agora, Beraldo, eu recebi uma mensagem muito boa de uma pessoa relacionando quais eram as defesas daquelas pessoas que são favoráveis ao desarmamento, dizendo que ao retirar as armas da população civil, você diminui o número de chance de casos de violência, brigas de trânsito, brigas de casal, acidente com crianças e também os episódios de pessoas com problemas psiquiátricos que acabam invadindo instituições de ensino, escolas e acabam abrindo fogo. E a gente costuma ver isso numa incidência maior nos Estados Unidos, mas houve casos também no Brasil nos últimos anos. Quem elenca esse tipo de situação para defender o desarmamento, esse é um conjunto de argumentos que lhe convencem? É só a gente olhar os números da violência no Brasil. Quantos crimes são realizados à mão armada por pessoas que não obtiveram aquelas armas da forma legal? Isso é a esmagadora maioria. Quantas e quantas pessoas são assassinadas todos os dias a partir do uso de uma arma ilegal? Essas pessoas, elas não estão matando por causa de uma briga de trânsito. Elas estão matando por causa de dívida de droga, por causa de uma briga por território. É a dinâmica do crime que atua de forma muito bem estruturada no Brasil de verdade. Quer dizer, ou é uma hipocrisia, ou é uma miopia muito grande, porque não é possível que as pessoas não consigam olhar o que acontece no Brasil e chegar à conclusão de que o nosso problema não é a arma do CAC, que as pessoas precisam ter a possibilidade de se defender, porque essa defesa
do cidadão, infelizmente, não é prestada da forma adequada pelo poder público. Então, tirar do cidadão de bem a possibilidade de se defender diante de um ataque à sua família, isso é de uma crueldade, é de uma falta de caráter, você empunhar essa bandeira, que é uma coisa impressionante. Estava lendo notícia hoje, Caniato, pai, mãe e filha encontrados assassinados a tiro dentro de um carro num canavial no interior de São Paulo, a menina de 15 anos de idade. E aí eu não vou entrar no mérito do motivo do crime, se havia algum tipo de envolvimento com coisas ilícitas, eventualmente do pai, enfim, não sei, ou se eram pessoas que foram pegas por engano. Alguma coisa aconteceu, alguém matou uma família inteira e largou estes corpos dentro de um canavial. Aí o problema é o CAC. Vejam quantas pessoas foram vítimas de tiros, morreram, tiveram seus parentes assassinados, porque alguém, no meio de uma confusão, porque alguém, numa disputa qualquer, tirou uma arma que não estava registrada, armas que entram aos milhares pelas fronteiras brasileiras. Mas vamos pôr o holofote no CAC? Esse é o holofote que a gente tem que dar. Este é o problema da segurança pública brasileira. Ora, faça-me o favor, né? Pois é, só para a gente fechar esse tema, Dantas, chegou há pouco também, ó. Caem registros de novas armas, Polícia Federal emitiu 20.822 autorizações para cidadãos civis em 2023, uma redução de 81,8% a menos, isso do que em 2022, redução de 81,8% na concessão desses registros de novas armas. Agora, isso está diretamente ligado com os números de violência, Dantas? Houve uma redução de 80% nos índices de crimes pelo Brasil ou não? Até porque, não, né, Caniato? Até porque não são essas armas legais, oficiais, que são utilizadas para o cometimento de crime. Esse argumento não funciona, né? Ele não se sustenta. Por isso que eu falo, se você cobrar dos nossos políticos um mínimo de coerência no raciocínio lógico, vem com uma narrativa, aí você olha assim, tem lógica esse negócio? Comece a questionar se tem lógica. Se não tiver lógica, acabou, não tem nem como sustentar. Imagina uma política pública que é colocada na praça sem lógica, sem levantamento, sem documento, sem nada que subsidie essa política pública. Aliás, virou isso, virou um bando de achismo. Eu acredito, é tudo através das suas crenças. Eu não acredito, então eu acredito naquilo, vou naquilo. Se não acredito, eu vou contra aquilo. Querem legalizar as drogas, mas ao mesmo tempo a arma é ilegal. As coisas não se encaixam, o raciocínio não se encaixa. Essa queda aí, naturalmente, ela tem a ver com as restrições que foram impostas para esse tipo de registro de arma. Agora, não tem nada a ver com a segurança pública, com política de segurança pública. Nada, absolutamente nada a ver. Aliás, é muito curioso. Quem conhece a fundo, quem se dedica a essas políticas de segurança pública, percebe também uma falácia, muitas vezes no argumento. Fala assim, eu vi alguém dando uma entrevista um dia desse, dizendo, caiu, inclusive, o número de roubos de carga. Claro que caiu o número de roubo de carga, porque quando o crime organizado consegue fazer o seu tráfico sem ser impedido, quando ele está ganhando dinheiro com a sua atividade fim, né, que é o tráfico de drogas, o tráfico de armas ilícitas, ilegais, sem registro, ele não se preocupa com outros crimes. Ele vai se preocupar em pegar, roubar a carga, ter que revender no mercado. Não, ele já tem ali toda a estrutura de escoamento da droga para a Europa, internamente no país. É um negócio muito mais lucrativo. Então, outros crimes, você quando vai ver assim, outros crimes vão baixando porque você liberou determinados crimes. Então, não há mais... o sujeito deixa de fazer o assalto, né? Deixa de fazer o latrocínio, deixa de fazer uma série de crimes que estão aí no entorno, né, desse ecossistema, porque ele está ganhando o suficiente com o crime central dele, com a sua atividade de fim.